E aí, galerinha do YouTube, estamos aí para mais um vídeo, né? Falando sobre fração. O que é fração? Fração é todo número que eu consigo escrever com a parte de baixo chamada denominador e numerador, onde essa parte de baixo nunca pode ser zero. Ela só pode ser maior do que zero, porque na matemática não tem como eu dividir nada para ninguém. Esse tracinho que a gente se chama divisão. Então, geralmente a gente representa a fração por meio de desenho. Então, aqui eu tenho uma pizza com 4 pedaços e eu comi apenas 3 pedaços, restando um pedaço. Então, como é que eu vou representar isso em forma de fração? Então, nós vamos ter aqui, parte de baixo representa o total que a gente tem. Então, quantos pedaços a nossa pizza tem? 1, 2, 3, 4. Então, embaixo fica 4 e em cima representa a parte que eu comi. Ou seja, aqui estão pintados. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 quartos. Agora, vamos ver soma e subtração de frações nos próximos vídeos. Bora, galerinha, para continuar aí falando mais um vídeo sobre fração. Então, nesse caso, nós vamos ter a soma e as subtrações com denominadores iguais, ou seja, a parte de baixo são iguais. Nesse caso, é só você repetir a parte de baixo e realizar a soma. Quanto que é? 4 com mais 1? 5. Então, a nossa fração fica 5 terços. E a parte de baixo, quando for igual e for subtração, mesmo processo. Repete a parte de baixo e diminui a parte de cima. São 7 menos 2, dá 5. 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, vamos ver agora quando denominadores forem diferentes. Vamos agora, galerinha, para soma e subtração também, mas com denominadores diferentes. Então, quando nós temos essa operação aqui, é a mesma do vídeo anterior, só que os denominadores e a parte de baixo são diferentes. Como é que a gente vai resolver essa aqui? Você vai multiplicar 3 vezes 2, que é a parte de baixo, e depois você vai multiplicar em x, ou seja, você vai multiplicar 2 vezes 1, que vai dar 2, mais, repete o sinal do meio, e 3 vezes 1, que é a multiplicação do de cima com o de baixo. E agora, você vai realizar essa soma. 2 com mais 3 vai dar 5. E repete a parte de baixo. Como é que é essa fração? 5 sexto. Agora, vamos fazer o mesmo caso, mas com subtração, ou seja, com a de menos. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Multiplicar a parte de baixo, ou seja, 4 vezes 2, que é igual a 8. E agora, você vai fazer, ó, 3 vezes 2, multiplicar esse com esse, que dá 6. E você vai multiplicar o de cima com o de baixo. 4 vezes 1 dá 4. E agora, eu vou realizar minha soma. 6 menos 4 dá 2. Só que nós não podemos esquecer de simplificar essa fração, ou seja, o mesmo número que tem que estar o 2 e o 8 na mesma tabuada. Então, ou seja, tabuada do 2. Então, eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. 2 dividido para 2 dá 1. E 8 dividido para 2 dá 4.